Seja bem-vindo ao Visão Trabalhista. Hoje o nosso assunto é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos procurar entender por que a cada ano esse pequeno mosquito causa tantos problemas e principalmente aprender a enfrentá-lo. Para nos ajudar com todas essas respostas, o nosso convidado é José Amando Mota, secretário de Saúde de Osasco. Mas não se esqueça de também participar do nosso programa pelo e-mail contato.imprensa@sindimetal.org.br. O novo Visão Trabalhista está no ar. Vamos ao nosso papo com o secretário de Saúde de Osasco, José Amando Mota. Mas antes, eu quero convidar você que está nos assistindo e o secretário para conferir um pouco do que a população de Osasco está fazendo para se prevenir em relação ao Zika. Vamos lá? O que precisa ver é o que deixa os criadores, porque são dentro dos lares. Na minha casa já entraram, mas eles viram que os meus ralos não tem como nenhum apoiar. E eu não deixo, eu mantenho tudo fechado. No banheiro, todos os meus boxes, lá dentro, o ralinho acabou de tomar banho, ó, fecha. Apesar de ser uma água que a gente vai sempre repondo, mas a gente tem que tomar esse cuidado também, porque a maioria não faz. É a mesma coisa quando você mora em região que nem no litoral. Eu olho de cima do meu apartamento, tá puras piscinas abandonadas sem trato. O primeiro dos criadores, gente, tem que tomar providência aos nossos governantes. Bom, secretário, primeiro eu quero agradecer pela sua disponibilidade de ceder um pouco de tempo aqui para estar com a gente, para explicar um pouco mais sobre esse problema tão sério. E aí, já começando com as declarações da dona Ivone, ela está no caminho certo? Tem também aí uma crítica ao poder público? Eu queria que o senhor comentasse. Eu acho que, na verdade, a dona Ivone tem razão em alguns aspectos. Na verdade, o poder público tem a sua responsabilidade quando o assunto é meio ambiente, quando o assunto envolve a Secretaria de Obras, ou seja, retirada de entulhos, de lixo, né? A questão ainda do tratamento de esgoto, a questão da crise hídrica no nosso estado, né, que envolve o armazenamento de água irregular e o próprio abastecimento, que hoje ainda é questionado, e graças às chuvas hoje está amenizado, mas o que a dona Ivone coloca é uma corresponsabilidade. O que a gente sabe é que hoje, onde se acumulam os criadouros, é nas casas das pessoas. Né? Ela tem razão quando ela fala de terreno baldio, ou de casas abandonadas, ou piscinas realmente também abandonadas, né? Mas, em tese, a dona Ivone tem razão, e eu quero parabenizá-la, inclusive, pelo cuidado que ela tem. As pessoas deveriam dedicar-se pelo menos aí uns 15 minutos do seu dia, ou 10 minutos, para fazer uma varredura no seu quintal em função das chuvas, para ver se tem foco, não tem foco, para sempre ficarem atentas. Porque, querendo ou não, é corresponsabilidade, sim, mas não pode se jogar tudo nas costas do governo, porque os criadores estão nas casas das pessoas. Prova que o governo hoje, tanto o federal, os governos municipais que têm a responsabilidade em função da política do Sistema Único de Saúde, estão criando legislações para poder, inclusive, multar. Porque se encontram situações tão aberrantes que só a multa acaba resolvendo ou intimidando pessoas que, na verdade, não colaboram com o coletivo. Ou seja, num caso de epidemia, a saúde de todas as pessoas está em jogo e todo mundo tem que colaborar. E aí o senhor falou de corresponsabilidade. Principalmente no começo, quando os casos de Zika começaram a ficar mais falados, muitas pessoas nas redes sociais falavam: mas esse não é um problema meu, isso é um problema do governo. Onde que está as responsabilidades? Onde que está o tamanho da carga do governo e da população? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque dá a impressão que para algumas pessoas isso é um papel somente do governo, ou a culpa é somente do governo. Não, pelo contrário, né? Nós sabemos que no caso do Zika vírus, né, que é um vírus que surgiu lá em Uganda, né, cuja capital é Kampala, numa floresta de nome Zika, né, em 1947, os casos não se espalhavam porque não tinham um terreno fértil. Né? Nas cidades, nas regiões urbanas, onde a gente acumulou muito mais população, 10% vive na zona rural, 90% vive na região urbana. Então as pessoas passaram a ter uma situação ambiental, uma situação de saneamento, uma série de coisas que, na verdade, envolvem, sim, o poder público.
Mas as pessoas precisam se cuidar no sentido de que esse mosquito ele prolifera na região urbana em função das condições que as pessoas propiciam para isso, né? Então, nós precisamos, quando eu falo em corresponsabilidade, eu não estou falando que é uma responsabilidade do governo, não. O governo tem, sim, responsabilidade, mas a população também tem uma responsabilidade importante e ela não pode abrir mão dessa, ela não pode deixar de entender que tem responsabilidade, porque é através do combate aos criadouros que ela vai estar contribuindo, né, para que o seu próximo, para que o seu vizinho e o coletivo não sofram de doenças que podem, na verdade, matar, né? Podem, por exemplo, causar malformações que vão acabar retornando para o próprio governo, né? Com gastos aos cofres públicos muito maiores, porque essas crianças vão precisar, nos casos de malformações, de cuidados especiais. E a gente conferiu que Osasco chegou numa marca muito importante de 2014 para 2015, que é a redução dos casos de dengue em 66%. O que a prefeitura está fazendo para caminhar nessa trilha, que é uma trilha tão exitosa e até exemplar? O prefeito Jorge Lapas teve a humildade de montar praticamente um exército no final de 2014, tendo em vista a experiência negativa que nós tivemos nesse ano. Então, fomos para a rua, iniciamos em Presidente Altino, com mais de 1.000 pessoas, né, de 1.000 agentes, além dos agentes de zoonose, agentes comunitários de saúde, agentes de saúde de um modo geral, né, os acolhedores, e nós fomos para a rua em grande quantidade, até para que as pessoas pudessem abrir as suas casas, porque elas também têm temor em abrir a casa, porque hoje o povo se fantasia de agente da Sabesp, da Eletropaulo, para entrar e assaltar as pessoas. E as pessoas também têm medo, né? Então, essa resistência nós conseguimos vencer em vários bairros, fazendo esses mutirões. E os mutirões dão certo, né? Os carros de som, trio elétrico, né? Chamando a atenção e principalmente investindo nas escolas, que é onde as campanhas dão mais certo, investindo nas crianças para que as crianças alertem os adultos, seus pais, suas mães, seus avós, e aí a campanha vai evoluindo no campo educacional. Então, em tese, essa redução tem muito a ver com essa iniciativa do prefeito Jorge Lapas para poder avançar no sentido de combater, naquele momento, a dengue e o chikungunya que começava, não é? E hoje, infelizmente, a zika com esse temor em relação a uma população de risco que são as gestantes. Sim, é um problema muito sério que a gente está enfrentando atualmente. Osasco tem essa marca e a gente torce para que continue trilhando. No último final de semana, Osasco teve uma faxina seguindo o exemplo nacional, e essa faxina tem que ser feita nas nossas casas cotidianamente. No próximo bloco, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e também sobre os casos de microcefalia. Por isso, não saia daí, fica com a gente, que já já a gente volta. Voltamos com Visão Trabalhista e hoje o nosso assunto é o combate ao Aedes aegypti. Para explicar um pouco mais para mim, para você aí em casa, como fazer para se prevenir dos males provocados pelo mosquito, a gente convidou o secretário de Saúde de Osasco, José Amando Mota. Secretário, qual é a relação do mosquito com a microcefalia? Na verdade, essa relação do vírus Zika, né, que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, é uma relação que vem se comprovando cada vez mais, não é? O próprio Ministério da Saúde faz declarações bem atualizadas de que essa relação tem a ver com o achado do Zika, tanto fragmentos do vírus como o vírus se replicando, tanto no sêmen, não é, como na urina, como, por exemplo, no líquor cefalorraquidiano, que daí teria uma relação pelo sistema nervoso. Essa comprovação já existe há alguns anos, mesmo por parte dos Estados Unidos, no estudo do vírus. É que, na verdade, existe uma predileção pelo sistema nervoso, mas não é só a microcefalia, que seria uma redução do cérebro, né, do perímetro cefálico,
ou melhor dizendo, abaixo de 32 centímetros. Existe aí uma polêmica, né? Porque o normal é de 33 a 37 e as medições que você faz, né, que você, na verdade, tem aí o erro humano, né? Então nós temos um trabalho na Paraíba de que 100 mil casos de bebês que foram estudados de 2012 a 2015, 16 mil não tinham nem peso e nem medida de perímetro craniano. Então nós também temos os casos de subnotificações. Então a microcefalia também é causada por outras doenças, como o vírus herpes, como o vírus da varíola, a toxoplasmose que é causada por um protozoário, né? Existem outras doenças que causam microcefalia. Mas nós estamos diante de uma doença que também causa lesão ocular, que tem uma relação com a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que causa paralisia muscular nas pessoas, a artrogripose, que na verdade é um enrijecimento do joelho. A pessoa anda com o joelho duro, não é? Ou seja, existe um desgaste da articulação associado a uma degeneração muscular. Então nós temos várias situações de má formação e outras que ainda vão ser descobertas que têm relação com a infecção pelo vírus. Então a relação do vírus é o fato de você encontrar ele na placenta, você encontrar ele no líquido amniótico, que é aquele líquido que fica dentro da barriga da mulher quando ela está grávida e o nenê ali se alimenta também desse líquido, né? Então toda essa relação faz com que a gente tenha quase certeza. É óbvio que a relação da microcefalia com o Brasil tem a ver com certeza com algum outro fator, porque a incidência no Brasil é muito maior. Então, quer dizer, além da gente se preocupar com a prevenção em relação do mosquito, a gente, enquanto mulher também, né, enquanto pais, mães, famílias, a gente não pode deixar de perder a atenção dos outros males que também marcam as gravidez e as crianças para o resto da vida. Como o senhor falou da rubéola, no começo falavam da vacina que estaria vencida, mas não se comprovou. Existem muitas outras doenças que também ameaçam a gestação, e aí também a importância do pré-natal bem feito, né? Com certeza, você falou a palavra-chave, pré-natal. Futuramente, com certeza, nós incluiremos a reação sorológica de IgG, né, que é uma imunoglobulina que diz se a pessoa teve ou não o Zika, mesmo fora do período de risco, que é o período que o vírus está circulando no corpo, né, que seria de 5 a 7 dias, né, você detectando anticorpos IgG, e o IgM também. Existem testes já, inclusive um canadense, que está já até para ser vendido para o Brasil, que detectam de forma, vamos dizer assim, coletiva a presença do vírus nessa pessoa ou não, se ela teve contato com o vírus ou não. Então será incluído com certeza no cardápio de pré-natal a reação sorológica para o Zika vírus, né? E é óbvio que o recado que a gente passa aqui no programa Visão Trabalhista em Debate é que as mulheres gestantes, elas não têm que se apavorar, porque a maioria das gestantes, quando vão ter seus filhos, elas não vão ter má formação. A má formação, ela atinge um percentual pequeno de mulheres. E, na verdade, o cuidado que as mulheres têm que tomar é exatamente o uso de repelente, né? O uso de roupas compridas, né? Para que realmente elas exponham o mínimo possível áreas do corpo que possibilitem aí a picada do mosquito. Até porque 80% também, quero dizer aqui, dos casos de Zika são assintomáticos. Aí o porquê que o próprio Estados Unidos não deu importância. Deu muito mais importância ao vírus ébola, por exemplo, ao vírus da varíola, até na guerra bacteriológica, na questão da virologia, né, nesse tipo de guerra, e o medo até do Al-Qaeda, do Estado Islâmico, por exemplo, ele não deu tanta importância, é um vírus que 80% dos casos não tem sintoma. Uhum. E agora, o senhor falou também da decisão de engravidar, né? Os médicos ainda estão meio divididos. Eu vejo um pouco de alguns médicos falando na decisão de que é melhor segurar um pouco a gravidez e outros seguindo na sequência de que é melhor fazer uma gravidez, mas com certos cuidados. O que o senhor acha? Eu acho que a decisão de engravidar é uma decisão muito pessoal, privativa, né? E o que nós temos que orientar, na verdade, é que deve ser feito caso haja gravidez. Se puder evitar, melhor, não é? Mas é muito difícil você interferir numa questão tão pessoal e tão íntima. Então, o que a gente aconselha, né, na verdade, é que se engravidar, se puder esperar, melhor, mas se engravidar,
né, que a gente tem aí um acompanhamento através do ultrassom morfológico, através das futuras reações sorológicas, né, e graças a Deus, se Deus quiser, a própria vacina. E o sequenciamento genético do vírus está aí já praticamente pronto para que laboratórios desenvolvam uma vacina dentro de 1 ano e meio, 2 anos, e a gente saia desse flagelo. Então, se puder esperar, é bom, mas a gente não pode causar esse terrorismo. Eu vejo grávidas colocando repelente a ponto de ter alergia. Está tendo alergia, está tendo um pânico muito grande em cima dessa questão. E o que a gente tem que ter sempre é o ato de solidariedade, de amor ao próximo. Essas pessoas, na verdade, elas devem ser orientadas, né, usar em determinados locais do país o mosquiteiro, né, que é aquelas telas, né, enfim, repelente, as roupas, como eu falei, enfim, os cuidados e o acompanhamento no pré-natal. E o senhor falou do repelente. Hoje a gente, até um certo tempo, era um produto que eu, por exemplo, desprezava, mas Sim. Agora tenho 2, 3. Como que a mulher grávida vai escolher o seu repelente para ter ali na cabeceira? Na verdade, os repelentes com icaridina, para as pessoas entenderem, icaridina são os melhores, são os que ficam mais tempo agindo, né? Mesmo assim, não ultrapassam 6 horas. Né? Então, você poderia aplicar 3 vezes ao dia. Aqueles com DEET, né, esses com DET, eles têm uma ação de 2 horas a 3 horas, então você teria que aplicar mais vezes ao dia. E aqueles com substâncias, por exemplo, como é o caso do OFF, por exemplo, que é bastante vendido, esses a ação deles é de 1 hora, 1h30, proporcionando uma aplicação por muito mais tempo. Né? Então você tem aí vários tipos de repelentes, mas esses 3, com certeza, são aqueles que a gente mais indica, inclusive nós, os nossos agentes, usam o OFF. Né? E esses outros repelentes ficaram caros, o preço aumentou muito, a produção não tem acompanhado, o pessoal tem abusado também aí nos valores. Né? Mas o repelente, ainda mesmo aquele de tomada, não pode se esquecer que é repelente. Né? Ele repele enquanto estiver fazendo lá a ação. Né? Bom, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco. Fica aí com a gente, que a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Voltamos com o nosso papo sobre o combate ao Aedes aegypti com o secretário de Saúde de Osasco, José Armando Mota. Secretário, no outro bloco a gente estava abordando um pouco sobre a microcefalia. Osasco tem algum caso identificado, já confirmado? Nós temos um caso de Zika vírus confirmado, de uma mulher, né, de 35 anos, residente no bairro Airosa, né, e Jardim Mutinga, ali naquelas imediações, gestante, 13ª semana, foi diagnosticada, lembrando sempre que a amostra que foi encaminhada de sangue para o Adolfo Lutz foi uma amostra de sangue para verificar a dengue, mas o exame chamado PCR-RT, ou RNA, como é chamado, foi feito nesses casos também, que é um exame mais caro, que é feito por sequenciamento genético. Constatou o vírus Zika, e não o dengue, né? Essa moça ficou apavorada inicialmente, e nós temos dado toda assistência, e isso fez com que eu contactuasse já um laboratório, para que a gente tenha na saúde de Osasco, quero tranquilizar inclusive a população de Osasco, que a gente vai ter condições de fazer para todos os casos, que os médicos que fazem um pré-natal lá na unidade básica de saúde, para que eles possam então fazer o exame morfológico e acompanhar a gestação dessas crianças. Lembrando sempre que ainda, apesar da gente não ter uma certeza absoluta, o período de maior risco é o período do primeiro trimestre, né, dos primeiros 3 meses, onde ocorre a formação dos órgãos. Com certeza, se for semelhante às outras viroses, essa tendência de má formação, ela diminui com certeza em muito depois da embriogênese. É que ninguém ainda tem certeza e ninguém pode afirmar nada. Então, é óbvio que o acompanhamento durante toda a gestação, e é óbvio que na nossa maternidade, que nós fazemos 450 partos mês em média, nós não temos tido caso de microcefalia. Né? É óbvio que nós estamos atentos
para que a gente possa fazer um controle, já que o prefeito Jorge Lapas nos tem dado toda a condição, inclusive na contratação de laboratório, para fazer exames, se for necessário, e ultrassom. E o senhor tocou num assunto que muitas vezes a gente, numa conversa mais informal com grávidas, elas geralmente, aquelas que estão de 6, 7 meses, elas falam, eu já não vou usar mais repelente porque eu já saí do período de risco. Então, o ideal é continuar com o cuidado. O repelente deve ser usado durante toda a gestação, porque ainda há dúvida, até porque o vírus, por incrível que pareça, ele permanece muito mais tempo do que a gente imagina, ele permanece durante toda a gestação. Os casos que foram estudados na Colômbia, agora recentemente, e os do Brasil, comprovam a permanência do vírus, mesmo depois da mulher infectada, depois da doença instalada, ele permanece durante toda a gestação. Se acreditava que depois do nascimento ele não estava lá no feto, né? Mas abortos espontâneos ou mesmo crianças que nasceram mortas, né, comprovaram através de estudo nessas crianças a permanência do vírus, foi comprovado. E agora, como que a cidade está se preparando para um eventual nascimento de crianças com a microcefalia, uma vez que, eventualmente, já que está acontecendo no país, fatalmente pode acontecer aqui? Como que a cidade está se estruturando em termos de estrutura de saúde pública para atender? Na verdade, a microcefalia não é uma novidade. Nós já temos a microcefalia por outras doenças. Nós citamos aqui hoje a toxoplasmose, eu citaria ainda a sífilis, né? Que, na verdade, podem ocasionar microcefalia. Então, essas crianças, elas são atendidas no nosso centro. Na verdade, o prefeito Lapas está elaborando a construção de um centro de reabilitação muito grande, onde a gente não vai atender só os casos de microcefalia, mas nós temos que ter uma atenção para as crianças especiais, né, as síndromes congênitas, por exemplo, né? Então, nós estaremos incluindo esses casos para fisioterapia, para fonoaudiologia, para terapia ocupacional dentro do nosso centro, e hoje os casos que nós tivemos, nós vamos estar encaminhando para nossas referências que já existem hoje para esses casos, né, de doenças como a microcefalia, obviamente causado por outras patologias. Né? Agora, falando um pouco mais também dos outros problemas que o Aedes provoca, em relação à dengue, a chikungunya e o próprio Zika, conversando também com a população, a gente descobriu que a medicina alternativa acaba funcionando. E aí eu convido também o secretário para ver o depoimento de uma das moradoras de Osasco, que contou um remédio muito interessante. Eu achei interessante. Vamos lá? Vamos lá. Eu já tive dengue, mas graças a Deus eu passei super bem. Eu fiz o tratamento, aliás, com o inhame, que nossa, é ótimo. Tirou assim, como se fosse tirando com a mão todos os sintomas da dengue. Eu passei muito bem. Primeiro dia eu tive muita dor de cabeça, muita febre. A partir do momento que eu tomei o inhame, a dor de cabeça e a febre diminuíram. Eu só fiquei mesmo com aquela moleza terrível que dá, né? Você perde as forças, né? Mas mesmo no hospital eu era a melhor dos pacientes. Nossa. É isso, secretário. A medicina alternativa também pode ser utilizada, o IAME tem todo esse poder. O que o senhor acha? Na verdade, é aquela cultura popular. Nós sabemos que o inhame, o abacate, tem substâncias anti-inflamatórias, né? E também são energéticas. Você viu que ela relata que a moleza continuou, que a perda de força continuou. O que ela teve alívio foi na temperatura, né? E, na verdade, e nas dores, né? Um pouco de alívio nas dores. Mas isso porque não faz mal, né? Tem substância anti-inflamatória? Tem, não é? Não é nenhuma novidade, por exemplo, que a arnica é anti-inflamatória, né, que o mentruz é anti-inflamatório. Então, nós temos ervas, aliás, os medicamentos, a maioria são feitos de ervas, né, da natureza. Então, não há nenhum problema em tomar o inhame. Só não esqueça de se hidratar, não é? De tomar bastante líquido e de tomar anti-inflamatórios que não contenham ácido acetilsalicílico. Essa questão da cultura popular não faz mal nenhum, né? Pode usar à vontade, dá um estado positivo, né? A pessoa melhora
melhorando a sua confiança, né, ela melhora a sua imunidade. Na verdade, existe uma coisinha chamada fé. Né? Quando eu tomo um remédio com fé e eu acredito nele, a chance de que as coisas corram bem é muito grande. Quando a gente tratava da AIDS lá no Emílio Ribas, por exemplo, os pacientes que mais se davam bem eram aqueles que acreditavam em certas medicações alternativas, e inclusive nas próprias orações, nas rezas, né? Então tem muito a ver com isso também. Tem um lado aí psicológico, né? Não existe uma comprovação de que o inhame tenha uma relação como ela colocou, mas ela acredita nisso. Né? Ela acredita, inhame é uma batata, é energética, dá energia, né? E também tem substância anti-inflamatória. Então, é preciso acreditar e tomar a medicação, tomar o líquido, não se esquecer de se hidratar e, principalmente, se alimentar direito. O inhame também é uma fonte boa para essa alimentação. E também fazer a faxina em casa, não é isso, secretário? Isso é o mais importante. É o que eu quero usar aqui a audiência do programa Visão Trabalhista em Debate para pedir socorro para a nossa população. Ela tem ajudado muito, nós reduzimos os casos em quase 70% na cidade de Osasco, mas é importante não descuidar. Né? Conversar com seus vizinhos, conscientizá-los, né? Para que realmente façam essa faxina, verifiquem o seu quintal, porque tem chovido, e o período de chuva ele é propício, e nós não atingimos ainda o período de pico da doença, que é março, abril, né, onde a gente tem a maior incidência da doença, que realmente façam isso, para que a gente possa eliminar os criadouros e para que a gente não tenha casos fatais na cidade. Agora, quais os cuidados que a gente tem que ter para fazer essa faxina em casa? Tem que pôr luva? Que tipo de precaução a gente tem que fazer? Não há necessidade, obviamente, de se colocar luva, dependendo do objeto que você vai lidar. É óbvio que, se for lidar com lixo, até eu aconselho que se coloque luva mesmo. Mas, de um modo geral, virar os recipientes, o cuidado com os vasos, o cuidado com qualquer coisa que possa juntar água da chuva e ali, obviamente, ser depositado um ovo pela fêmea do mosquito, levando sempre em consideração que ele tem um ciclo de 45 dias de vida, né? E que os primeiros 15 dias é exatamente o período do ovinho, né? O que o ovinho vai virar lá a larva, depois vai virar a pupa e depois vai virar o mosquito adulto. Então, esse período de 15 dias aí, ele pode ser, inclusive, encurtado quanto maior for a temperatura ambiente. Não é? A gente encurta em 5 a 7 dias, quando a temperatura varia de 25 para 30 graus. 5 graus de aumento já varia o tempo que esse mosquito vai se tornar adulto. Então, hoje nós temos uma importância muito grande por causa do período de chuvas. Então, tem que fazer uma varredura no quintal, eliminando todos os recipientes possíveis e ralos, inclusive, usando cândida, né? Fazendo uma limpeza geral, né? A gente agradece a presença do nosso convidado, o secretário de Saúde de Osasco, José Amando Mota, e conta com ele para um próximo programa, porque certamente a gente vai voltar para esse assunto. Muito obrigado, secretário, e até a próxima. Obrigado.